gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí da hora que você está assistindo esse slide. Nós vamos começar um assunto que nós já trabalhamos um pouquinho no semestre passado, mas agora a gente vai aprofundar a Alemanha nazista. Beleza? A gente falou sobre as características dos regimes totalitários, como surge essa força das ideias nazifascistas. Falamos um pouquinho sobre o fascismo na Itália, falamos sobre o governo de Salazar em Portugal, sobre o governo de Franco na Espanha. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ascensão do Adolf Hitler ao poder. Tá? Então a gente vai primeiro fazer um contexto geral da situação da Alemanha até a chegada do Adolf Hitler ao poder. Então essa primeira aula, esse primeiro bloco de slides aqui, nós vamos trabalhar os antecedentes da chegada do Hitler ao poder, né? As principais características do Partido Nazista e como que o Partido Nazista chegou ao poder, beleza? E aí na próxima aula a gente trabalha sobre as características específicas do governo do Adolf Hitler, certo? Então vamos seguir aqui para o nosso slide 2. Vai ficar disponível para vocês o slide, então anotem no caderno, façam as anotações e na aula ao vivo a gente tira as dúvidas, beleza? O contexto histórico da Alemanha, Thaís, como que estava a Alemanha nessa situação pós-Primeira Guerra Mundial, né? Como que estava a situação da Alemanha lá em 1918, nesse contexto de fim da Primeira Guerra Mundial? Pessoas, essa situação na Alemanha era uma situação caótica, era uma situação de grave crise econômica e crise política. A nação alemã, ela vivia um período de grande instabilidade. Por quê? Vamos lá, vamos entender aqui quais são esses pontos da instabilidade que geraram a crise econômica e a crise política. Como uma das consequências desse fim da Primeira Guerra Mundial foi justamente o fim do Segundo Reich, o curto Segundo Reich e a proclamação da República de Weimar, que durou de 1918 a 1933. Então, a gente passa a ter na Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial, um regime republicano parlamentar, tá? Então, a Alemanha vive essa experiência de um regime republicano parlamentar e o novo governo, ele precisa lidar com uma série de fatores. Ele precisa construir e reconstruir a Alemanha pós-guerra, lidando com todo esse sentimento de humilhação que o Tratado de Versalhes traz à Alemanha. Lembra lá do Tratado de Versalhes que a gente falou lá no começo do ano? A Alemanha foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Com isso, ela sofreu uma série de sanções, ela sofreu uma série de punições, ela teve de pagar indenizações para as nações vencedoras, ela foi impedida de investir em armamentos paramilitares, ela foi impedida de ter um número de soldados no seu exército, então tinha um número limitado de soldados, foi impedida de investir na marinha. Então a Alemanha sai pós Primeira Guerra Mundial com esse sentimento de humilhação. E isso gera na sociedade alemã um clima de muita instabilidade. Então a gente tem um novo governo, uma nova forma de governo, uma república parlamentar e uma crise política, uma crise econômica nesse cenário pós-Primeira Guerra Mundial. E nessa situação de crise, gente, surgem duas principais vertentes ideológicas a fim de solucionar o problema, né? Tomar o poder e solucionar o problema. A gente tem de um lado as ideias socialistas, as ideias com inspiração da Revolução Russa. Em 1917, a Alemanha vive o que a gente chama, em 1919, da chamada Onda Vermelha, em que há tentativas de tomada de poder e fazer uma revolução social na Alemanha aos moldes da Revolução Russa de 1917. Uma das principais revoluções foi a chamada Revolução Espartaquista. Ó, gente, quase que não sai, hein? E eu não vou gravar outro slide, não. É porque travou a língua aqui. Revolução Espartaquista foi uma revolução com caráter socialista, né? Então, esse nome espartaquista vem da inspiração daquele soldado romano, Espartacus, que ficou muito conhecido na história, que liderou uma revolta de escravos
na Roma Antiga. Então, eles se inspiraram nessas ideias de libertação e tentaram tomar o poder em 1919, só que foi duramente reprimida essa revolta e os seus principais líderes foram presos, torturados e chegaram a serem mortos. Foi o caso da Rosa Luxemburgo, que era uma das grandes lideranças aqui desse momento das ideias socialistas, e ela foi morta nesse contexto aí de contestação do poder e tentativa de fazer uma revolução social na Alemanha, beleza? E do outro lado a gente tem a criação do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, em 1919, que posteriormente vai ser conhecido como Partido Nazista ou Partido Nazi. E a criação do Partido Nazista tem como objetivo conter o avanço do socialismo na Alemanha. Então a gente tem duas forças opostas aí disputando o poder, tentando chegar ao poder para solucionar a problemática vivida na Alemanha. A gente tem de um lado as ideias socialistas e comunistas, do outro lado a gente tem as ideias com tendências fascistas, né? O Partido Nazista ele tem essa característica de regime totalitário, a gente vai falar sobre isso agorinha, e essas duas vertentes aí nesse cenário de crise política e econômica da Alemanha. Então essa era a situação da Alemanha, gente. Era uma situação, como aqui a gente vê, caótica, em que todo esse problema se agravou ainda mais após a assinatura do Tratado de Versalhes, que coloca a Alemanha como a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial e estabelece uma série de sanções, uma série de punições à Alemanha. Então a gente vê um período de crise econômica e política, e é nesse contexto aqui que surge o Partido Nazista, a fim de fortalecer a Alemanha e recuperar a dignidade da Alemanha, beleza? Então aqui o surgimento do Partido Nazista está ligado justamente ao contexto de crise vivido pós-Primeira Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho sobre as características do Partido Nazista, né? O Partido Nazista que surge nesse contexto. Então, quais são as principais características dele, Thaís? Vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar muito clara é esse termo, né? O Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. O termo socialista, gente, ele foi utilizado como estratégia, visando apenas atrair a classe operária. Eles sabiam que sem o apoio do operariado, eles não conseguiriam chegar ao poder, né? E eles temiam que esse operariado se aliasse às ideias socialistas e comunistas e dessem força a essas ideias. Então, como estratégia, a fim de atrair essa classe operária, esse nome foi utilizado, né? Mas o partido ele é conhecido como Partido Nazista, não tem nada a ver, assim, esse nome socialista não se refere às ideias socialistas e comunistas da doutrina marxista, tá bom, gente? É só uma estratégia, então, às vezes a gente vê aí uma distorção da história falando sobre o nazismo ser um partido de esquerda, não tem absolutamente nada a ver, tá bom? Outra característica do Partido Nazista, né? O foco da criação aqui vem para resgatar a dignidade do povo alemão. Esse sentimento de humilhação fazia parte dessa pós-Primeira Guerra Mundial, desse contexto alemão. Então, o Partido Nazista ele usava esse discurso de resgate da dignidade do povo alemão, a construção dessa identidade alemã. Hitler vai fazer muito uso desse nacionalismo exacerbado, a gente vai ver isso mais para frente, a partir da propaganda nazista, a gente vê esse fortalecimento, esse sentimento de pertencimento do alemão na sociedade alemã, beleza? Outras características, a gente acabou de falar, nacionalismo exacerbado, então o uso de símbolos, o uso de imagens, a presença de desfiles para exaltar a figura do povo alemão, o sentimento nacionalista sendo resgatado aqui, né, sendo usado nesse contexto de que a pátria deveria estar acima de todos, né, o bem coletivo tinha que se sobrepor ao bem individual. O anticomunismo, eles eram contra essa radicalização social que as ideias comunistas pregavam, a coletivização de terras, a divisão de bens, eles não comungavam dessas ideias. E o antiliberalismo, a gente vai ver que, principalmente pós-crise de 1929, o liberalismo vai ser duramente criticado
por esses regimes nazifascistas. A gente viu isso na Itália, viu isso na Espanha. Aqui na Alemanha vai acontecer da mesma forma, uma crítica exacerbada ao liberalismo econômico e liberalismo político. Outra característica do partido é a repressão à oposição. Assim, nos mesmos moldes das polícias paramilitares na Itália, também foi criado na Alemanha as chamadas tropas de assalto, que eram a polícia paramilitar que reprimia a oposição a partir de uma repressão violenta, muitas vezes com tortura, com prisões arbitrárias, a fim de evitar que essa oposição crescesse em cima do partido nazista. Diante desse cenário, então, de crise, de instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade social, os nazistas acreditavam que era um terreno fértil para que eles pudessem tentar tomar o poder, né? Que era uma tentativa de golpe que seria bem sucedida nesse contexto. Assim foi feito em 1923, organizou-se essa tentativa de golpe, que foi liderada pelo Adolf Hitler, que foi um dos primeiros filiados ao Partido Nazista. O Adolf Hitler, ele nesse momento era um filiado do Partido Nazista, ele ainda não era o líder do partido. E aí eles tentam tomar o poder a partir de um movimento que eles acreditavam que teria uma adesão popular maior, mas isso não aconteceu e o movimento foi reprimido pelo governo. E dentro de 2, 3 dias esse movimento foi abafado totalmente e essa tentativa de golpe então foi uma tentativa fracassada e o Adolf Hitler acabou sendo preso nesse episódio que é chamado de Putsch de Munique, ou golpe da cervejaria. Vocês talvez vejam em provas de vestibular golpe da cervejaria, porque aconteceu a partir da sede de uma cervejaria muito tradicional em Munique, só que foi uma tentativa fracassada. E essa prisão do Hitler, foi na prisão que ele escreveu a sua obra, o Mein Kampf, e fortaleceu as suas ideias supremacistas e fascistas, né? Na obra do Mein Kampf é onde ele expõe as suas principais ideias, é onde ele expõe as suas ideias supremacistas. Primeira característica aqui dessas ideias supremacistas vem essa ideia pseudocientífica da superioridade da raça ariana. Primeiro, pseudocientífica por quê? Porque não tem nenhum embasamento científico, né? Por mais que ele acreditasse nessa superioridade de raça, isso era pura e simplesmente criação dele e dos seus aliados. Não existia essa comprovação científica. E ele acreditava, então, que a raça ariana, ou seja, os alemães puros, eram superiores às demais raças e isso justificaria a dominação alemã sobre outros povos. Nacionalismo exacerbado, totalitarismo, anticomunismo e espaço vital. O espaço vital é relacionado, então, a esse ideal expansionista da República Alemã, né? Que o Hitler queria, na verdade, construir uma glória alemã e proclamar o Terceiro Reich, em que a Alemanha dominaria várias regiões e controlaria todas elas. Então, por isso aqui, o espaço vital seria importante nesse sentido de construção de território, de expansionismo alemão, certo? Então, Hitler vai fortalecendo as suas ideias, vai divulgando as suas ideias e a gente vai ver como que se deu essa chegada do nazismo ao poder, certo? Aqui foram as principais características, o contexto. Agora a gente vai entrar um pouquinho nesse histórico aqui do Partido Nazista, né? O histórico de chegada até o poder. Na década de 20, gente, a Alemanha passou por uma leve recuperação econômica. Desde lá, 1914, sofrendo as sanções do Tratado de Tratado de Versalhes. Só que em 1920 houve uma leve recuperação e isso abafou um pouco a expressão do Partido Nazista. O Partido Nazista não tinha tanta adesão popular, nem adesão dos empresários que estavam confiantes de que o governo, a nova república implantada, seria capaz de solucionar o problema dessa situação econômica e política que a Alemanha vivia. Tanto que em 1924 o Partido Nazista tinha apenas 3% de representantes no parlamento.
E em 1928, esse número era ainda menor, 2,7%. Só que em 1929, gente, aconteceu uma coisinha. O que foi, gente? Que a gente já estudou. A Grande Depressão. O crash da Bolsa de Nova York, né? A crise de 1929, que afetou os países capitalistas que estavam nesse momento, dependentes do capital externo vindo dos Estados Unidos. E a Alemanha foi também afetada por essa crise de 1929. E esse agravamento da crise na Alemanha fez com que a adesão ao Partido Nazista aumentasse significativamente. As pessoas ficaram totalmente descrentes desse governo liberal, que não era capaz de solucionar a crise, e, pelo contrário, fez com que a Alemanha entrasse numa crise ainda maior. Então, houve esse fortalecimento das ideias nazi-fascistas, e na Alemanha o fortalecimento do Partido Nazista. Tanto que em 1930 o número de representantes no parlamento era de aproximadamente 30 cadeiras. Já em 1932 os nazistas representavam quase 40% das cadeiras do parlamento, então eles já eram 230 cadeiras no parlamento. Houve um crescimento aí muito alto devido a esse questionamento do liberalismo, essa crise do liberalismo. E o Partido Nazista, muito importante isso aqui, gente, eles ganhavam a aprovação dos empresários. Por quê? Os empresários estavam temerosos com o avanço das ideias socialistas. Eles temiam que houvesse uma radicalização na sociedade e que a Alemanha vivesse algo parecido com a Revolução Russa lá na Rússia, né? Então, eles aprovavam as ideias nazistas como forma de evitar e conter o avanço do socialismo. Isso foi fundamental para o crescimento do Partido Nazista, certo? Então, em 1932, essa era a situação. O partido com um grande número de representantes no parlamento, um crescimento muito grande do partido, e a partir disso que Hitler vai chegar ao poder. A gente vai ver na próxima aula como que se deu essa ascensão do Hitler, né? Como ele chega ao poder e como é o governo dele durante essa permanência dele no poder, certo? E para a gente fechar aqui nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito aqui, o antissemitismo, que é como se fosse um ódio aos judeus. É uma palavra do século XIX que significa ódio aos judeus. Sempre que vocês verem falar de nazismo, a gente vai falar sempre essa característica aqui, que é, olha aqui minha tentativa de fazer uma seta, gente, peraí. Ai, meu Deus. Não deu certo. Mas isso aqui, ó que seta bonita. Essa característica, ela é exclusiva do nazismo, tá? Já vi perguntando em prova de vestibular características em comum entre o fascismo italiano e o nazismo alemão e colocando o antissemitismo como sendo uma característica comum entre elas. Não é, gente. Esse ódio aos judeus, essa perseguição aos judeus é uma característica do nazismo, certo? Mas não foi inventado pelos nazistas, não foi Hitler que foi lá e falou assim, daqui para frente eu vou passar a odiar os judeus. Essa perseguição aos judeus, ela já acontece desde a antiguidade, né? Eles eram perseguidos pelo Império Romano por não aceitarem muitos símbolos e muitas tradições do cristianismo, né? Que tinha surgido naquele contexto lá do Império Romano, a oficialização do catolicismo e, aliás, do cristianismo. E também foram perseguidos durante a Idade Média, essa divergência entre os cristãos e os judeus. Eles eram chamados de novos cristãos e eram ridicularizados, eram colocados como chacota. E durante toda a Idade Moderna, essa visão negativa persistiu, né? Eles eram retratados de forma, muitas vezes, ridicularizada. E essa ideia persiste durante toda a Idade Moderna. Só que no século XXI a gente tem uma reformulação dessa ideia de perseguição aos judeus, né? Aqui Hitler traz uma ideia de inferioridade racial. A gente viu isso lá no slide passado, essa questão uma ideia pseudocientífica de que os judeus eram inferiores no termo de racial mesmo, tinha uma raça inferior. Era uma questão agora de nascimento, de sangue, não mais pela crença. Eles não eram perseguidos exclusivamente pela sua crença religiosa, mas
por essa suposta inferioridade racial, certo? E eles eram vistos como ameaças às nações europeias. Hitler colocava, por exemplo, que esses judeus enriquecidos tinham sido responsáveis por tomarem as riquezas dos alemães, eles tomaram os empregos, tomaram a riqueza alemã. Então, eles deveriam ser perseguidos por essa justificativa. Então, gente, esse aqui até coloquei em negrito, esse tópico é muito importante. Ao escolher o inimigo para o povo alemão, Hitler reforçava a unidade e o nacionalismo, pois para ele era necessária a união de todos contra esse inimigo comum. Ele vai se aproveitar muito dessa ideia de inimigo comum. Os judeus foram escolhidos como inimigos do povo alemão e essa escolha de um inimigo comum fazia com que os alemães se unissem contra esse inimigo comum. E o Hitler vai se aproveitar muito dessa propaganda a partir dessa perseguição aos judeus. Por isso foi legitimado. Muita gente se pergunta, mas como que eles aceitaram todas aquelas atrocidades que foram feitas com os judeus? Isso foi uma construção, gente, a partir de uma propaganda política, uma propaganda muito eficaz, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a propaganda no governo do Adolf Hitler. E as pessoas compraram essa ideia de um inimigo comum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos totalitários, esses discursos que escolhem, né, um inimigo e que as pessoas têm que se unir contra esse inimigo. Já houve, por exemplo, a ameaça comunista, ameaça socialista, e aí justifica-se a perseguição às ideias opostas. Então, isso é muito perigoso. Beleza? Então, gente, na próxima aula, a gente continua, né? A gente continua aqui falando sobre o governo nazista. Então, a gente vai falar como que o Hitler chegou ao poder e quais foram as consequências dessa chegada. Bons estudos! Um beijo para vocês!